Opa, Legião, eu tô aqui no início, principalmente para desejar a todos um Feliz Natal. Espero que vocês tenham tido um Feliz Natal, na verdade, né? Esse é o primeiro episódio de 2026, então espero que vocês também tenham um ótimo ano novo. E eu vim anunciar aqui, obviamente, quem já segue no Instagram, quem tá acompanhando já sabe, esses episódios que estarão saindo até março são todos programados. Então eu fiquei esse mês praticamente de dezembro e um pouco de novembro só gravando, editando e criando textos, fazendo meus textos autorais para programar 3 meses de episódios para vocês, tá? Então, espero que vocês entendam o motivo da demora de sair episódios, mas é porque eu quis tirar umas férias também da Darkus, então eu dei esse gás agora pro final de ano para vocês terem 3 meses de tranquilidade comigo, tá? E, além disso, não vai ter EP só aqui na Darkus, vai continuar os EPs lá no Relatos do Além, com meu quadro Vozes do Escuro. Se você não escuta, você tá perdendo tempo. E os 2 episódios todos os meses para os apoiadores, tá? Então, gente, é só esse recadinho super básico, coisa simples mesmo. Vou tentar fazer os episódios terem vídeo, tá? Comigo narrando e tudo mais, mas não garanto, porque é bem mais difícil, dá bem mais trabalho. E outra coisa, gente, eu vou deixar uma enquete aqui embaixo, sabendo se vocês querem que tenha mais vídeo comigo narrando ou não. Então vocês votem aí embaixo, façam um favor e tenham bons devaneios. Bora pro episódio. Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, @darkus_histórias. Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. E lembre-se de deixar o like e as estrelas no Spotify. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. A cela, pro Matheus Souza. O vento soprava forte, levantando a areia que atingia o rosto dos viajantes enquanto eles avançavam pelas longas planícies dominadas por dunas intermináveis. Apesar da ventania, ela não trazia qualquer alívio. O sol escaldante queimava as costas do grupo de aventureiros, arqueólogos e historiadores, que haviam partido em busca de tesouros e artefatos antigos. Eram 5 membros ao todo. Consultores peritos ligados a um museu que, apesar dos frequentes alertas, pouco apreciava vê-los longe das mesas e documentos. A verdade é que muitos deles detestavam ficar confinados a escritórios. A emoção de encontrar um artefato histórico com as próprias mãos era incomparável à monotonia acadêmica. Mas entre os 5 havia um que não compartilhava tanto desse entusiasmo: Ezequiel Downey, o mais novo estagiário do Dr. Gallatfish, líder da expedição. Ezequiel estava concluindo sua pós-graduação em hieróglifos, e à primeira vista a viagem parecia a oportunidade perfeita para encerrar a sua formação com excelência. Porém, no instante em que colocou o primeiro pé naquele vasto tapete de areia, arrependeu-se profundamente. Além dele, Dr. Gallatfish completava um grupo a Dra. Cherry, paleontóloga, o Dr. Malkovich, PhD em Geologia e pós-graduado em História do Egito, e Radames Hathor, guia das dunas e velho conhecido de Gallatfish. Esse grupo distinto seguia rumo à porção ocidental do Egito, especificadamente ao deserto da Líbia, onde iniciariam as escavações. De acordo com as anotações de Gallatfish, um guia turístico local havia encontrado uma antiga estrutura soterrada naquela região. Diversos estudiosos do mundo já haviam explorado o deserto, mas nunca encontraram nada semelhante. Inclusive, boa parte desses historiadores desapareceu. Gallatfish, no entanto, estava convicto de que seria o primeiro a localizar tal estrutura, e com ela, a chave para descobrir o paradeiro de uma antiga família real, a linhagem de Hatshepsut, mencionada apenas em livros e registros fragmentados. Até então, só se conheciam anotações dispersas e entalhes fossilizados encontrados na pirâmide de Gizé. Parte da sua confiança para encontrar a estrutura vinha da presença de Radames. Seu velho conhecido tinha uma experiência com aquelas terras que qualquer estudioso invejaria, e apesar de não ter formação acadêmica, seus 40 anos trabalhando como guia lhe deram algo que nenhum livro poderia oferecer. Porém, Radames os havia avisado sobre as crenças que circulavam naquela região. Moradores locais evitavam andar por lá. Diziam sentir uma energia ruim,
Logo, os desaparecimentos foram ligados a uma maldição, ignorado obviamente por nosso seleto grupo. E principalmente confiando plenamente em Radames e em sua experiência, a equipe seguiu viagem por 2 dias, utilizando todos os meios que o deserto permitia: jipe, caminhada e, para o desgosto de Ezequiel, dromedários, que ele fez questão de declarar a opção mais desconfortável possível. Ezequiel era jovem, e ao contrário dos colegas mais experientes, crescera em berço de ouro. Nunca passara dificuldades, muito menos limitações. Filho de uma família poderosa no setor agrícola, vivia na cidade desde o nascimento e conhecia as terras da família apenas por fotos. Sua relação mais próxima com a natureza era viajar para as praias do Caribe. Talvez isso tenha motivado Galadfish a tirá-lo do conforto e trazê-lo ao deserto. O rapaz precisava evoluir para se tornar um bom profissional, mas o estagiário mimado estava pesando na viagem. Doutora Cherry revirava os olhos sempre que ele abria a boca. Galadfish ria de todas as reclamações. Malkovich, por sua vez, mal prestava atenção. Estava fascinado pela paisagem do deserto da Líbia. Viajavam durante o dia e armavam acampamento nas frias noites do deserto. Curiosamente, foi uma dessas noites que o sono de Malkovich foi interrompido por um barulho incomum para aquela região. Deitado sobre o colchonete dentro da barraca, ouviu perto de sua cabeça um som nojento, como insetos rastejando ao redor do tecido. Malkovich abriu os olhos. Ficou alguns segundos tentando entender o que estava acontecendo. Depois se sentou e olhou ao redor da barraca, achando que algum bicho havia entrado. Nada, mas o som continuava. Com o coração acelerado, abriu a barraca e espiou o lado de fora, esperando ver algum animal vagando por ali. Em vez disso, congelou. Não estava mais no deserto. No lugar das dunas iluminadas pela lua, havia uma mata fechada. Árvores enormes secavam tudo, suas copas entrelaçadas bloqueando quase todo o brilho do céu. O chão era úmido, escuro, coberto por folhas, galhos e musgos. Ele deu tapas no próprio rosto, esperando acordar daquele sonho. Não bastasse estar em um ambiente completamente diferente, também estava sozinho. As barracas dos demais membros da expedição haviam simplesmente desaparecido. Ainda assustado, saiu da barraca para olhar melhor ao redor, imaginando que talvez fosse alguma pegadinha dos colegas que detestavam suas reclamações. Mas se fosse realmente uma brincadeira, parecia extrema demais. Voltou rapidamente para dentro da barraca para pegar uma lanterna. Acendeu e caminhou entre as árvores, sem se afastar ao ponto de perder sua barraca de vista, mas o suficiente para tentar enxergar alguma coisa no horizonte naquela vegetação sufocante. Subiu um tronco grosso e depois em galhos cada vez mais altos, procurando o fim daquele vasto verde que dominava seu olhar. Quando finalmente alcançou o topo de uma das árvores, viu ao longe um ponto brilhante quase como um holofote. Sua vista, ainda muito poluída, não conseguia distinguir muita coisa. Percebeu à sua frente uma árvore ainda maior e mais alta. Talvez fosse ideal para conseguir se localizar finalmente. Calmamente desceu e foi em direção à grande árvore que não estava tão longe. Enquanto vagava pela floresta, ouvia diversos tipos de animais. Se não se achasse louco o suficiente, poderia jurar que o vento sussurrava seu nome. Ele mirou a lanterna em direção do grande tronco que brotava da terra. Era uma árvore possivelmente considerada centenária de tão grande. Ele com dificuldade escalou. Muito tempo se passou enquanto ele com dificuldade agarrava os galhos que brotavam do tronco e projetava sua tão cansada subida. O vento frio da noite voltava a fazer companhia enquanto ganhava altitude. Quase no topo da grande árvore, ele podia ver ao longe uma grande estrutura. Era majestosa. O brilho que antes vira parecia ser um reflexo das paredes douradas daquele enorme templo. Ele esticou seu corpo, ficou sobre a ponta dos pés sobre um galho para tentar ver melhor. Foi quando conseguiu enxergar o que se tratava aquela estrutura que ouviu um som não muito amigável. O galho sob seus pés cedeu. A queda foi brutal. Malkovich conseguiu enxergar toda a sua vida passando por seus pensamentos. Não houve tempo de se segurar. Sua cabeça foi de encontro com o chão, com uma violência que só a gravidade proporciona. Entre o som dos animais da mata e o farfalhar das copas, ouviu-se apenas o estrondo seco do seu pescoço se partindo. Seu corpo caído entre as raízes, seu pescoço reduzido como se tivesse entrado para dentro do próprio corpo. Seu olhar permanecia fixo enquanto seus últimos momentos foram recobertos por dor e medo. Foi só aí,
depois de agonizar por segundos que pareceram horas, ele novamente ouviu aquele sussurro falando seu nome. E enfim, morreu. O sol despontava novamente no horizonte do deserto. Como de costume, Radames foi o primeiro a despertar e preparar o café matinal. O aroma do café fresco rapidamente acordou todos os demais, que deixaram suas barracas quase ao mesmo tempo para saborear o tradicional café libanês, aromatizado com cardamomo. Uma iguaria para quem não era da região. Todos estavam de pé, exceto Malkovich. A barraca dele permanecia fechada. Galladfish encheu uma xícara de café e caminhou até lá, decidido a acordá-lo para que pudessem retomar a jornada. Mas ao abrir a barraca, paralisou. Malkovich estava esticado fora do colchonete. A cena era horrível. Seu pescoço parecia retorcido, os ossos se projetavam sob a pele, deformando a traqueia quase exposta. Sua cabeça apresentava uma rachadura profunda no crânio, como se tivesse prestes a se partir em dois. Galladfish tropeçou para trás, derramando café fervente em si mesmo. O grito de dor que escapou não foi forte o bastante para impedir seu olhar de permanecer fixo naquela visão maligna. Um terror tão abrupto quanto inexplicável. Todos os outros se aproximaram para perguntar o que havia acontecido, e um a um olhou para dentro da barraca. E cada um teve uma reação diferente. Alguns ficaram em choque, outros apenas respiravam fundo para manter a calma e tentar entender o que havia acontecido. Eles se olharam, tentando imaginar quem poderia ser o responsável por aquilo. A desconfiança enfim surgiu naquele grupo que à primeira vista parecia muito unido. Colegas que há muitos anos trabalhavam juntos e compartilhavam experiências. Foi então que Radames disse: "Amigos, vamos voltar para a capital. Esse lugar não é seguro. As histórias que ouvi sobre a província, como eu dissera a vocês, eu achava que fossem apenas lendas para assustar turistas. Esse lugar é amaldiçoado." Os membros da equipe que confiavam em Radames o escutaram atentamente enquanto ele explicava. A lenda por si só poderia existir em qualquer parte do mundo, era de certo modo muito clichê. Dizem que a família real de Hatshepsut teve todos os documentos e provas da existência apagados por causa dos seus pecados contra os deuses. Eles ridicularizaram Osíris, e por isso o próprio Deus enviou pragas para acabar com o reino. Entre elas, mortes brutais, caçadas aos membros e corte real. Cientistas e teólogos obviamente não acreditaram. A desconfiança contra o pobre guia aumentou. Aos olhos de quem não levava nada daquilo a sério, parecia apenas a desculpa de um assassino. Fingiram acreditar nas palavras de Radames, que tentava em vão compartilhar um pouco da sua preocupação. Eles embalaram o corpo de Malkovich, planejando enviá-lo de volta à Inglaterra na próxima cidade que parasse, onde também denunciariam Radames por assassinato. Isso é, claro, se conseguissem chegar à cidade. Mesmo com seu vasto conhecimento e experiência, Radames se perdeu no deserto. Ele mapeava as estrelas, mas à noite elas pareciam baralhadas, mudavam de posição. O que deveria ser uma viagem de 2 dias estendeu-se para 3, 4 e assim sucessivamente. Os suprimentos começaram a acabar, e a cada dia todos ficavam mais descontrolados. As brigas se tornaram constantes, todos se voltando contra Radames. A desconfiança plantou uma semente na mente de cada um, e logo acreditavam que ele os estava guiando para a morte, ou para algo pior. O guia não imaginava que pensamentos tão sombrios o cercavam. Foi no auge dessas brigas e insultos que Radames perdeu a cabeça. Ele já não aguentava mais as frequentes ameaças que sofria e dos xingamentos. Ele era obrigado a escutar. Ele partiu para cima de Ezequiel. De longe, o que mais tratava o coitado com rispidez e até mesmo preconceito. Ele estava atônito no início. Só percebeu o perigo real quando os dois já rolavam pela areia. Apesar de Radames ser corpulento e experiente, Ezequiel dominou com facilidade, tomado pelo estresse. Encontrou uma pedra no chão e, sem pensar 2 vezes, golpeou o rosto de Radames. O guia tentou apenas se proteger, mas Ezequiel não parou. Continuou, até que o rosto de Radames já não existia mais, esmagado no formato da pedra, agora encharcada de sangue. Cherry e Galladfish sentiram o estômago embrulhar. "Se eu não fizesse isso, nós seríamos os próximos e todos sabem disso." A voz de Ezequiel ecoou entre as planícies. Os 2 professores nada disseram. Simplesmente retomaram a caminhada como se a terrível cena não passasse de um devaneio mal compreendido da existência.
A essa altura, já não carregavam os corpos dos colegas. Não tinham mais forças nem para mover os próprios pés. A comida havia acabado. O reservatório de água estava quase seco. Algo em torno de 100 ml para 3 adultos. E quanto mais caminhavam, mais pareciam que estavam perdidos. Até que, após completarem uma semana completamente à deriva, Gado e Fish, à frente do grupo, subindo um pequeno cume, avistou ao longe uma estrutura enorme. Paredes brancas como mármore recém-lapidado, pilastras esculpidas com divindades como Horus e Anubis, detalhes dourados sobre vestes de mármore negro. Um vasto jardim rodeava uma piscina olímpica no centro. Dezenas de palmeiras circundavam o grande lago artificial. A estrutura lembrava um palácio. Fish nem esperou seu cérebro processar a visão. Nem cogitou que pudesse ser uma miragem ou enganação do seu cérebro devido à desidratação. Apenas correu, com suas últimas forças, em direção àquela maravilha. Seus colegas o seguiram em passos trôpegos sobre o véu de areia. Aproximaram-se da borda e mergulharam as cabeças na água, bebendo desesperadamente como se tentasse esvaziar toda a piscina. Após quase se afogarem, encostarem seus corpos sobre a grama e olharem para o céu, aos poucos, conseguiram colocar a cabeça no lugar, a sanidade retornando de forma lenta e dolorosa. Não foi difícil processar todo o impacto dos dias que vagaram pelo deserto. E quando finalmente encararam isso, eles desabaram. Choraram como crianças, cada um lidando com o peso da própria culpa. Ezequiel, que havia tirado a vida de alguém, esfregava as mãos na água com violência, como se tentasse apagar o que tinha feito. Cherry chorava compulsivamente, enquanto Fish mantinha os olhos fixos no horizonte arenoso, pensando em seu amigo. Malkovich era um excêntrico. Sim, com certeza, mas nunca foi uma pessoa ruim. Algumas lágrimas escaparam em respeito ao velho amigo, e principalmente a Radames. O guia nunca o tratara com desrespeito. Pelo contrário, sempre fora humilde, chegando a apresentar sua esposa e filhos. Todos ali sabiam que o retorno à sociedade seria difícil. Seus corpos talvez voltassem, mas suas mentes, essas estavam condenadas à derrota e à vergonha. Horas se passaram. Permaneceram deitados na grama, apenas descansando e tentando assimilar tudo o que havia acontecido. O sol desapareceria lentamente no horizonte. Mesmo abalados, sabiam que precisavam se recompor para sobreviver. Com movimentos lentos, começaram a preparar o acampamento improvisado. Embora fossem historiadores curiosos, nenhum deles havia reunido força suficiente para explorar aquele distinto lugar que os recebeu. A madrugada logo chegou e, juntamente com a escuridão, o frio. Normalmente, temperaturas baixas são comuns no deserto durante a noite, mas naquela em especial, nem a fogueira improvisada que fizeram adiantava. A ponta de seus dedos estavam aos poucos ficando arroxeados. O frio anormalmente alto se agravava a cada minuto. Certo momento, sem aguentar mais, Cherry se levantou indo na direção da entrada do grande palácio. Gritou ao restante do grupo enquanto andava: "Venham! Se ficarmos aqui fora, a gente vai morrer!" O vento gelado praticamente cortava seus rostos. Era a sensação de uma nevasca tomando conta do ambiente. Fish e Ezequiel correram logo atrás, segurando apenas uma das madeiras que pegava fogo como uma fonte de iluminação. O grande palácio não tinha portas. Apenas a entrada de aproximadamente 4 metros, totalmente entalhada na pedra, trazendo hieróglifos por toda a sua fachada. Boquiabertos encaravam toda a estrutura agora por dentro. Lá, andaram pelos corredores. Adentravam em todas as galerias. Tudo, absolutamente tudo, parecia algo feito recentemente, quase como um centro comercial do Antigo Egito. Não havia poeira ou areia dentro da enorme estrutura. Tudo era limpo demais, novo demais. Fish se perguntava se aquela estrutura não era algum tipo de ponto turístico, pois sua arquitetura era muito nova para algo tão complexo quanto aquele que ele via com seus próprios olhos. Os textos nas paredes contavam alguns detalhes nunca antes divulgados sobre contos do Antigo Egito. Conforme passava a tocha sobre os textos, Fish os lia avidamente, até que entre os textos ele achou menção à dinastia Hatshepsut. Seus olhos se arregalaram. Ele se aproximou ainda mais da parede. Fish era experiente, mas não era um linguista. "Ezequiel, vem aqui, rápido!" Ezequiel talvez tivesse habilidades melhores de leitura dessa língua. "Ezequiel, pelo que eu consegui entender aqui, tem algumas informações sobre a dinastia, a Hatshepsut." Apesar de jovem, ele idolatrava os esforços de Fish, e principalmente os mistérios por trás dessa dinastia perdida.
Assim como seu mentor, arregalou os olhos e rapidamente começou a tradução dos símbolos na parede. Doutor, aqui está escrito o seguinte, que o faraó daquela dinastia era uma espécie de tirano. Ele erguia estruturas sem propósito, apenas para manter o trabalho forçado. Sua família, assim como ele, representava o pior tipo da humanidade. Escravistas, cruéis, psicopatas basicamente. Os textos ainda indicam que a matriarca tinha conexão com algo profano. Realizavam rituais de sangue, sacrifícios de crianças e abuso de escravos em nome da riqueza da família. Hatshepsut fora apagado da história do Egito por desafiar os deuses, principalmente Osíris, que enviou uma onda de calor tão intensa que até camelos morriam desidratados. E à noite, o frio era tão extremo que congelava o próprio oásis diante do palácio. Os textos ainda relatam que o povo, exausto e revoltado, se uniu diante do palácio. Amarraram cada membro da família real e os prenderam vivos na catacumba abaixo do trono. Diziam que antes de morrer, a matriarca amaldiçoou cada cidadão presente. Desde então, nenhum aldeão daquele reino voltou a conhecer a felicidade ou sorte. Quando Ezequiel terminou de ler a inscrição, houve um sussurro. Um som leve como o vento passando rente ao ouvido. Vocês ouviram isso? Perguntou. Galdfish olhou para trás e apenas viu Cherry analisando outros hieróglifos. Voltou seu olhar para Ezequiel e negou com a cabeça. Deve ser cansaço, rapaz. Talvez fosse cansaço, estresse, qualquer coisa. Os últimos dias haviam esgotado o grupo ao máximo, física e mentalmente. Ezequiel respirou fundo e aceitou que provavelmente era isso. Enquanto caminhavam pelos corredores, tentando compreender melhor o que havia acontecido com aquela dinastia, um arrepio constante subia pela espinha. A sensação de estarem sendo observados os acompanhava como uma sombra silenciosa. Não era uma certeza, mas uma inquietação que beirava o sobrenatural. Depois de longos minutos explorando o palácio, encontraram a sala do trono. A entrada era marcada por ornamentos de ouro. A sala imensa exibia detalhes esculpidos nas paredes de pedra, cores fortes e objetos de grande valor. No centro erguia-se um trono dourado, adornado com pedras brilhantes. Ao fundo, uma enorme varanda abria-se para um enorme horizonte que parecia não ter fim. O professor Galdfish caminhava ao redor da estrutura, levantando teorias sobre o cotidiano daquele palácio. Ele acreditava que a varanda, inclusive, seria possível enxergar a cidade inteira. Foi ao chegar à varanda e observar a lua iluminando o deserto que ouviu, atrás de si, batidas violentas. Ao se virar, viu Ezequiel, o mais jovem do grupo, empurrando o trono com força suficiente para derrubá-lo do pedestal. Já estamos aqui. Vamos descobrir se a família real está aqui embaixo mesmo, disse ele ofegante. Os professores mal reagiram, talvez pelo desgaste extremo. Decidiram acompanhar aquela ideia claramente desesperada. Os três se ajoelharam diante do pedestal, onde parte do piso apresentava uma rachadura. Seguraram a borda com os dedos e aplicaram toda a força que tinham. Galdfish e Cherry, ambos na casa dos 50, sentiram estalos nas costas enquanto forçavam o bloco de pedra. Com muito esforço e o rosto vermelho, conseguiram remover o pesado bloco que compunha parte do piso. A surpresa veio quando perceberam tábuas de madeira sob os pés. Tábuas ainda cobertas por outros blocos de pedra que formavam o luxuoso chão do palácio. Horas se passaram enquanto moviam os blocos, um a um, empilhando-os num canto, revelando por fim toda a superfície da madeira. Ainda ofegantes, se olharam. A ideia de que aquilo poderia gerar um problema irreversível passou por um instante, mas Ezequiel, o único ali com alguma disposição, começou a vasculhar a sala à procura de algum objeto que pudesse usar como alavanca para arrancar as tábuas. Encontrou, no final do corredor, uma pequena barra de metal brilhante. Talvez fosse ouro, parecia ser a base de uma lamparina a óleo. Ezequiel não parecia se importar com a história daquele lugar. Fosse pelo cansaço ou desespero, apenas se aproximou da estrutura de madeira e começou a aplicar força, arrancando as tábuas com violência. Uma a uma, ele retirava as tábuas e as jogava num canto. Na quarta tábua, conseguiu abrir um espaço suficiente para ver o interior da sala abaixo, completamente escura, mas grande o bastante para caber uma pessoa em pé.
Pegou uma das tochas e a lançou lá dentro. A luz revelou uma visão que nenhum deles esqueceria. 8 cadáveres petrificados, cada um em uma posição diferente, espalhados pelos cantos daquela catacumba. Em diversos pontos das paredes de pedra, haviam arranhões profundos como marcas de unhas tentando escapar. Cada corpo estava coberto de jóias e mesmo totalmente decompostos, era possível ver o desespero evidente nos ossos. Havia arranhões não só nas paredes, mas também nas tábuas de madeira acima das suas cabeças. No centro havia um corpo maior. As costelas abertas indicavam que talvez fosse o faraó que tenha se sacrificado para os outros se alimentarem. Não sabiam dizer. Horrorizado, Ezequiel saiu do buraco e chamou Gladfish e Cherry para verem. A reação deles não foi diferente. Mas assim que se afastaram da abertura, o vento começou a soprar violentamente dentro da sala, tão forte que as tochas improvisadas foram apagadas como velas de aniversário. Junto do apagão, ouviram um grito vindo do longo corredor do palácio. Os 3 se olharam e engoliram a seco. Talvez o que Radames tinha falado fosse verdade. Bom, agora era tarde para arrependimentos. A única luz vinha da lua, entrando pelas aberturas do palácio. Eles ficaram paralisados enquanto os gritos se aproximavam, cada vez mais altos. Primeiro uma mão surgiu na entrada, ressecada, fina, coberta de sujeira. Lentamente, com movimentos travados, um corpo seco e desfigurado se ergueu diante dos historiadores. Sem olhos, sem órgãos aparentes, mas inteiro em sua presença aterradora. "Que porra é essa, Gladfish? Que porra é essa?" gritou Ezequiel, a voz falhando de desespero. Gladfish não respondeu, apenas observou a criatura, percebendo algo que ninguém mais havia notado. Um instinto primitivo tomou conta dele, então sem pensar, novamente ele pulou naquele buraco. A criatura, a ver o professor descendo, moveu-se, rápido e pesado como se cada passo arrastasse séculos de morte. Ignorou Cherry e Ezequiel, respirava profundamente um som áspero e velho como um vento entre os ossos secos. Dentro do buraco, Gladfish segurava o corpo da matriarca pelo pescoço, firme e decidido. Na outra mão, a tocha ainda acesa iluminava o rosto enrugado e petrificado da antiga rainha. Ele a levantava como se aquilo fosse uma barreira contra o terror à sua frente. A criatura apenas observava. Cada inspiração sua fazia o chão tremer levemente. O ar parecia o cheiro de algo antigo e podre invadindo o buraco. Do lado de fora, Ezequiel e Cherry congelaram, observando a cena. Gladfish ergueu um sinal silencioso, um aceno de cabeça. Eles entenderam. Era hora de fugir. Sem olhar para trás, tomaram forças de onde não tinha e correram pelo corredor do palácio. O vento frio cortando a pele. O chão irregular ameaçando derrubá-los. Cada passo era um grito contido. Mortos ou vivos, nada poderia proteger o que restava de suas mentes. O deserto, mesmo implacável e cruel, parecia agora uma opção quase reconfortante. Ali, o medo que os consumia transformava a fome e a sede em algo suportável diante do que haviam acabado de testemunhar. Enquanto iniciavam a corrida, Ezequiel viu, perto da entrada da sala do trono, uma pequena galeria. Algo ali o chamava, talvez fosse confiança em Gladfish, talvez só o pânico que o puxava em outra direção. Ao invés de correr para a saída, desceu em direção a essa galeria. Era uma sala sem teto, iluminada pela lua. No centro, correntes presas ao chão e diante delas uma placa de ouro entalhada. Cela do rei. Aqui jaz um pagão. O gelo subiu pela esquina de Ezequiel. A imagem se formou cruelmente clara. O faraó ficou sob o sol escaldante e o frio cortante da noite, ouvindo sua família gritar e morrer. A matriarca o condenou não só à perda, mas a viver para assistir. A criatura dentro do palácio era o rei, e a morte nunca chegou. Cherry alcançou Ezequiel e os dois entenderam o que Gladfish já havia compreendido antes. Voltaram à sala do trono para salvar o professor. Quando entraram, já era tarde. A criatura arrastava o corpo já sem vida de Gladfish. Segurava pelo pescoço como uma criança carrega um brinquedo. Cherry gritou e, num impulso que beirava a loucura, pegou uma das tochas apagadas e avançou. A criatura nem tentou se defender. Cravou os dedos em seu peito e rasgou a carne. Ezequiel sentiu o mundo parado. Gladfish havia acreditado que a maldição estava presa à matriarca. E se o corpo fosse destruído pelo fogo, talvez, mas só talvez, o rei fosse libertado. Mas o medo venceu qualquer ideia, qualquer teoria. E ele correu. Os gritos da criatura ecoaram atrás dele, cada vez mais próximos. Mas ele não olhou para trás.
Correu pelos corredores, pela noite, pelo deserto. Correu até o véu de areia. Correu até o corpo falhar. Não lembra ao certo quando encontrou gente. Só lembra de acordar em Londres. Lá, dividiu sua experiência com curadores do museu e da universidade. Ninguém acreditou. Escreveu livros, teses, artigos. Recusados, ignorados, ridicularizados. Durante 45 anos, eu carreguei o fardo daquela viagem. A culpa corroeu a minha vida com mais paciência do que o deserto fez com o faraó. Hoje eu decidi escrever novamente e viajar. Eu vou voltar ao deserto da Líbia, tentar matar aquela abominação. Ou vou morrer tentando. Se eu não voltar, que esse registro sirva para alertar quem encontrar. A dinastia Hatshepsut não está enterrada. E algo no deserto da Líbia ainda desperta quando se pronuncia seu nome. Nota editorial. Este manuscrito foi recuperado no apartamento do professor Ezequiel Donne, Londres, em 1º de agosto de 1993, após o desaparecimento do autor. Donne foi visto pela última vez retirando um veículo alugado no terminal de Benghazi, na Líbia. Não há registro de retorno. Investigações não localizaram seus pertences no deserto. A distribuição deste documento para fins acadêmicos foi inicialmente vetada pelas instituições consultadas. E um grande abraço e um grande salve para todos os nossos apoiadores, que todos os meses fazem parte aqui da Darkus, ajudando, apoiando, criticando e mandando várias abobrinhas lá no nosso grupo de apoiadores. E entre eles a gente tem a Duda Matos, Letieri Gal, o Alisson Bucker, Samara Arabi, Maria Clara Loyola, Guilherme Alvarado e Carolina Henrique. Obrigadão, gente, vocês são muito importantes aqui pra Legião e podem ter certeza, se não fosse vocês, eu não estaria me dando tanta vida pra produzir as produções da Darkus. Então, se você quer se tornar um apoiador também e fazer parte desse time de malucos que fazem todos os meus dias lá no grupo do Telegram, eu te convido a conhecer também o Apoia-se. Agradeço, gente, até o próximo EP.